notório, infame, lendário e brutal. Todas essas palavras foram comumente usadas para descrever os leões mapongo de Sabi Sands, no Parque Nacional Kruger da África do Sul. Sua história é chocante e intrigante. É uma demonstração do comportamento da vida selvagem que é excepcional e desconcertante. Os leões vivem realmente uma vida de rei. Dormem por volta de 20 horas por dia. E é exatamente assim que encontramos com eles. Só cuida que tem muita cerca. Aqui. É a leoa. Duas. Olha o leão. Leão ali, já. Nossa. Tem mais ainda pra dentro lá, ó. Nossa, isso aqui tá nos encarando. Nunca imaginei ver um leão muito menos esparramado desse jeito. Nossa. O tempo de descanso só é interrompido para caçar. Não tô gostando do jeito que ele tá olhando. Ele olha muito encarando pra cá, né? Ele olha abrindo os pés, cara, dá um medo. Deitadão, assim, parece até um gatinho. Mas o leão chega a pesar 250 quilos e medir até 2 metros. Bom, ninguém é doido de atrapalhar este sono da beleza, né? Os leões mapongo eram uma coalizão de 6 leões machos que dominaram a área de Sabi Sands e exibiram níveis de brutalidade e violência nunca antes vistos entre os leões. Seu reinado envolveu canibalismo, infanticídio, e dizem que eles mataram mais de 100 leões quando tomavam o controle dos bandos. Eles matavam os leões, os filhotes e até as fêmeas, que não queriam se acasalar com eles. Mas quem eram esses 6 leões tão poderosos? A gente esperou o sol ir embora. Agora, o mais impressionante é o rugido. Isso é uma forma de comunicação dele. O rugido pode chegar a 8 quilômetros de distância. Leões que estejam 8 quilômetros longe dele podem escutar esse rugido aqui. A presença do leão espalha medo entre os outros animais. Nosso guia explica que os impalas já estão avisando ao bando sobre a ameaça. That's that high-pitched blowing noise that you get. Ok. That's GM. A coalizão de 6 leões machos apareceu pela primeira vez em março de 2006. Quando reivindicaram seu próprio território à força e mataram todos os leões. O grupo era formado por 5 irmãos e um estranho que não tinham medo de nada. Qualquer animal que vacilasse, eles poderiam matar. Que tinham os seguintes nomes: Maculo, nascido em 1988, é o mais antigo dos mapongos. Maculo foi o único forasteiro a ingressar na coalizão. Ele era o maior dos 6. Menino Bonito, nomeado assim porque era extremamente estratégico e evitava lutas.
Por isso tinha menos cicatrizes que os outros mapongos. Senhor T. Satanás. O Senhor T tinha uma juba moicano única que lembrava o penteado de seu personagem homônimo do Esquadrão Classe A. De forma bastante dramática, ele também recebeu o apelido de Satanás, depois de matar os filhotes de seu próprio irmão. Inclinar a coluna. O nome é literalmente devido à cicatriz característica na coluna e no quadril esquerdo. Dreadlocks. Esse membro do mapongo tinha algo preso em sua crina que fazia o pelo formar uma espécie de dread. Kinktile. Outro nome literal, ele foi identificado pela torção em sua cauda. Esses são os nomes dos 6 lendários guerreiros do mundo dos leões. Com a brutalidade absoluta que os leões mapongo fizeram e o grande número de leões que mataram durante seu reinado. Muitos disseram que os funcionários da vida selvagem deveriam ter intervido. No entanto, mesmo sendo um caso extremo, as coalizões de leões fazem parte da natureza. Essa não foi a primeira e nem a última coalizão a aparecer no mundo dos leões, mas eles foram os únicos que viraram uma lenda. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8. Viver pela fé é o tema do culto de hoje, a bênção que Deus tem para a sua vida. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Eu vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e todo o poder a Deus. O levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste.
e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. O levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor. O que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Não vivo pra você, não vou do mundo não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. A paz do Senhor, irmãs e irmãos. Eu vejo aqui que a Ruth já conversa com a gente aqui no Facebook. Eu deixei aqui também, uma mãozinha aí, sinal de adoração a Deus, a você que está nos acompanhando, gente linda que adora a Deus conosco pelas redes sociais. Neste culto presencial de domingo, 14 de novembro de 2021. Receba a graça, saúde e paz. Eu sou o pastor Donizete Silva, o Zete. Curta, compartilhe o culto, escreva o seu comentário, o seu pedido de oração, registre a sua participação aí nos comentários e certamente Deus lhe abençoará. Se você ainda não curtiu as páginas do Ministério Esperança e também Donizete Silva, curta para ser notificado quando houver novas publicações. Os nossos cultos presenciais são celebrados aos domingos, sempre às 17 horas. Toda quarta, às 12h27, temos culto online. E nas quintas-feiras, também no horário do almoço, às 12h27, eu apresento pela minha página Donizete Silva no Facebook a live A Voz, o Violão. Trata-se de uma live temática na qual eu canto MPB, música popular brasileira, e abordo temas importantes para o nosso aprimoramento cultural. Na próxima quinta-feira, eu abordarei os dias da Proclamação da República e também da Consciência Negra, 15 e 20 de novembro, respectivamente. Temos aqui irmãos e irmãs que vieram adorar a Deus com a gente e estão aqui na igreja conosco. Você pode também, todos os domingos, às 17 horas, vir aqui na igreja para participar do culto presencial. Várias pessoas nos acompanham ao vivo pelas redes sociais e outras assistirão depois. É para isso que todas as nossas lives ficam gravadas na minha página Donizete Silva no Facebook, para você assistir o dia, a hora que puder e quantas vezes você quiser, quantas vezes você desejar. Eu quero convidar a nossa irmã missionária Francisca para vir orar
Essa é uma oração inicial, também uma oração de intercessão. E nessa oração, a gente ora pela irmã Geni, que não pôde estar no culto nessa tarde. Ela está enferma. A irmã Geni já tem 85 anos, né? E sempre está presente com a gente. Mas ela está com bastante dores nas costas, dores de cabeça, um calor muito intenso aqui, e ficou repousando, orando por nós lá também, e a gente, claro, orando por ela aqui nesse culto. Então, nessa oração, a gente ora por ela também. Orar pela irmã Luísa, que também não pôde vir, porque chegou a Fernanda, né? A Fernanda está morando em Portugal e chegou essa semana. E que bênção quando a família se reúne. Então, aproveitaram para reunir a família, levaram a irmã Geni até a Atalaia, também na casa de uns parentes. A irmã Luísa, né? A irmã Luísa. Ela está onde? Então, e aí chegou então a Fernanda, eles se reuniram ali. A irmã Luísa até queria vir, né? Mas a gente falou para ela, né, procurar descansar, já andou o dia todo, já tem um pouco de idade, e aí no domingo que vem ela estará aqui, se Deus quiser, para juntos nós louvarmos o nome santo do Senhor. Eu quero também, irmã Francisca, nessa oração a gente não sabe ainda o que ocorreu, mas eu acabei de ver nas redes sociais que o nosso amigo, pastor Rovilson, de Maringá, que a gente militou durante muitos anos juntos. Eu tive a honra de trabalhar ao lado dele, num departamento de jovem e também num departamento evangelístico, quando a gente estava ligado ao Ministério de Madureira. Então, nós fizemos muitos eventos juntos, tanto aqui na região, né, de Maringá, região de Londrina, ali Apucarana, com o pastor Milton, quanto em todo o estado do Paraná. E foi recolhido hoje, pelo que nós vimos, ainda não temos assim muitas notícias, mas vamos orar para que Deus ele conforte toda a família, né, nesse momento de partida. Nós sabemos, né, no dia 3 de novembro, nós falamos acerca da morte, que é preciosa aos olhos de Deus, né? Tem essa live, está aí na nossa página, você pode dar uma verificada, e nós temos essa esperança, a convicção que aqueles que morrem no Senhor, as pessoas que morrem no Senhor, são recebidas, né, por Deus no estado de glória maravilhoso. Então, essa é a crença, a fé que nós temos, mas nós que ficamos, a gente, obviamente, né, vai ter aquela saudade eterna do nosso irmão, especialmente a família, que vai sentir aquele vácuo, né, aquela falta da pessoa, e carece da nossa oração, da nossa ajuda nesse momento. Irmã Francisca, a paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus, né? Depois de um dia de calor, refrescou bastante, estamos aqui, né? Para fazer a vontade do Senhor Jesus. Nós vamos orar e agradecer a Deus, né, por tudo que passou na semana. Agradecer a Deus por esse domingo que o Senhor preparou. E nós estamos aqui presentes, né, com saúde, com vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, aqui eu me coloco diante da Tua presença, meu Pai, para Te agradecer, Senhor Jesus, pelas bênçãos recebidas, pelas bênçãos não recebidas, porque eu sei, Senhor, que o Senhor está preparando, Jesus, o melhor para cada um de nós. Mas, em primeiro lugar, Jesus amado, eu quero apresentar esta igreja nas Tuas mãos, Senhor. Cada um, Jesus amado, eu apresento nas Tuas mãos. Também eu quero apresentar, Senhor, os pedidos de oração, apresentar, Jesus amado, aqueles que não vão poder estar aqui nesta tarde, aqueles que às vezes ainda vão chegar para receber a bênção, aqueles que nos ouvem lá do outro lado, que o Senhor possa preparar uma bênção especial para cada um deles.
Quero apresentar a vida da irmã Geni, todos os seus familiares, também a vida da irmã Luísa, com todos os seus familiares, a Fernanda, que acaba de chegar, e está aí, Senhor. Também eu quero apresentar, Senhor, as famílias enlutadas, que Deus possa vir confortar o coração, venha dar ânimo, alegria, né? Porque aquele que parte em Cristo, ele não morre, ele passa dessa para melhor. Mas também quero apresentar, Jesus amado, esta cidade nas tuas mãos. Quero apresentar, Jesus querido, cada um dos vizinhos de frente, de fundo, de lado. Apresentar, Senhor, a família do pastor Donizete. Apresentar a família, Senhor, da pastora Ruth. E todos, Pai. Também eu quero apresentar a minha família, Senhor. Apresentar a minha vida, Jesus, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu creio que o Senhor vai continuar nos ajudando. Também abençoa a vida do irmão Juventino, seus familiares, a Débora, o Rodolfo, todos eles, meu Pai, que o Senhor alcança. Leva uma bênção especial para cada um deles, meu Pai. Também alcança os meus vizinhos, de frente, de fundo, de lado, e que o Senhor possa alegrar o coração de quem está triste, e que o Senhor possa levar alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a continuação deste culto, desta tarde, porque eu sei que o Senhor está aqui presente para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Deus abençoe a irmã Francisca, que as bênçãos do Senhor possa estar sempre sobre a vida da nossa irmã, a vida da sua família. Irmãos, vamos cantar o hino de número 467, hino da harpa cristã, chama-se Solta o Cabo da Nau. Nós vamos louvar a Deus com ele. A você que está chegando, você pode curtir, comentar, compartilhar esse culto, e a bênção do Senhor será sempre sobre a sua vida. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Ó, por que duvidar? Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Trevas vêm te assustar, trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha, o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar, podes tu recordar, maravilha sem par no
deserto, ao povo farto. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Quando pedes mais fé, quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau e toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Maravilha, graças nós damos ao Senhor nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Nós podemos glorificar a Ele, a esse Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que bênção a gente poder estar aqui na casa de Deus, reunidos, louvando o nome santo do Senhor, glorificando. Quantos não têm mais essa oportunidade, não é verdade, de estar aqui, louvando, glorificando a Deus, contribuindo para a casa do Senhor, para a obra do Senhor nosso Deus? Mas nós agradecemos porque, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, Deus ele tem nos concedido essa grande oportunidade para que eu e você, a gente louve, glorifique o nome dele e alcance tantas pessoas que nos acompanham também pelas redes sociais. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, a você que está nos acompanhando pelas redes sociais ou que assistirá o culto logo mais. Às vezes o culto termina durante a semana, as pessoas têm a oportunidade de acompanhar o culto, enfim, de receber também a bênção de Deus. Eu quero, antes de trazer uma palavra para a sua meditação, fazer o ofertório. É um momento importante de adorarmos a Deus, para adorarmos a Deus com a nossa oferta. E para você que está aqui na igreja, passaremos com a chamada salva, a pastora Ruth. Você pode depositar os seus dízimos e as suas ofertas nela. Durante o ofertório ou nos dias de expediente bancário, você que está aqui na igreja ou acompanha pelas redes sociais, poderá entregar os seus dízimos e ofertas pelos meios eletrônicos, de forma virtual ou presencial, em casas lotéricas, caixas eletrônicos e agências bancárias. Na tela, você observa que eu coloquei os dados bancários da igreja para você anotar. A chave Pix é o CNPJ número 17
439 350 0001 51. Temos também a conta da igreja na Caixa Econômica Federal, agência 0865, conta poupança pessoa jurídica 11.584,9. A operação é 013. Na contribuição eletrônica, o comprovante sairá sempre em nome do Ministério Esperança. Muita atenção para você não pecar, em vez de ser abençoado. A contribuição deve ser um ato de fé, de culto e serviço a Deus, tendo em vista o que Ele é para nós, tendo em vista o que Ele é para as nossas vidas. Todas as pessoas devem contribuir dizimando e ofertando daquilo que Deus lhe dá. Lembre-se, só adora a Deus a pessoa que contribui com contentamento, com alegria, com amor, tendo em vista que Deus ama quem oferta, quem dá com alegria. Nós vemos isso em 2 Coríntios, capítulo 9, e o verso de número 7. Portanto, enquanto a gente contribui com dízimos e ofertas, você vai, aliás, vamos fazer o contrário, né? Enquanto eu canto aqui uma música, nós vamos cantar Meu Barquinho, da Gisele Cristina, a pastora Ruth recolhe as ofertas, e você, se tiver as habilidades eletrônicas, poderá fazer o Pix, transferência, enfim, ou poderá fazer após o culto, até o dia que você tiver aí a oportunidade. Cante comigo, portanto, a música, o hino, o louvor ao Senhor nosso Deus, intitulado Meu Barquinho. Essa música, esse hino, é da irmã Gisele Cristina, um lançamento do ano de 2010. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu cantarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou e o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou
Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Que bênção, né? Que maravilha, coisa de Deus, não é verdade? Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor nosso Deus, e para isso nós vamos ler Daniel capítulo 6, versos 16 ao 22. Lembrando que o tema do culto de hoje, viver pela fé. Vamos ler a palavra de Deus? Daniel capítulo 6, versos 16 ao 22, que nos diz assim: Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: Espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã, cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor, ó Rei. Agradecemos sempre a Deus pela leitura da sua palavra, palavra que é viva e eficaz, continua sendo viva e eficaz e tem todo um proveito para a salvação de todas as pessoas que creem. Muito bem, essa semana uma onça resolveu ensinar ao seu filhote como caçar. O problema foi que eles atacaram a colônia de flamingos mantida no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, aqui no Paraná. Das 176 aves, somente 4 escaparam com vida. As aves africanas estavam no parque havia 26 anos. A consternação foi tanta, irmã Francisca, diante daquela carnificina, que a família Kroukamp, proprietária do parque, declarou luto por 3 dias. Em março de 1898, os lendários leões de Tsavo atacaram uma colônia de trabalhadores que acamparam para construir uma estrada sobre o rio Tsavo, no Quênia. Os sobreviventes, pastora Ruth, que presenciaram os ataques dos felinos, testemunharam, atormentados, que os leões eram espécies de demônio. Isso devido ao comportamento dos animais, que atacavam sempre com uma estratégia
e de forma coordenada. Eles tinham organização. Os dois leões, eles se organizavam para fazer o ataque. Eles pensavam antes. Os responsáveis pelas mortes, portanto, 2 leões chamados de Sombra e Escuridão. Durante 9 meses, quase todas as noites, arrastavam as pessoas de suas tendas e devoravam-as com requintes de crueldade. O pânico se instalou na região. As pessoas construíram cercas de espinho, grandes fogueiras à noite para espantar os bichos e um toque de recolher semelhante a esse da pandemia, rigorosíssimo, foi instaurado. Pasmem, os 2 leões estudaram o ambiente e dribraram tudo aquilo. E o pânico continuou. As mortes continuaram. E as obras tiveram que ser suspensas, pois, para salvar suas vidas, as pessoas passaram a abandonar o trabalho. Ninguém queria ser a próxima vítima de sombra e escuridão. Então, o engenheiro coronel John Henry Patterson, que era responsável pela obra, considerou uma questão de honra capturar e matar as feras que lhe causaram tantos transtornos, tantos problemas e mortes. Mesmo sendo caçador experiente, hábil, ele demorou vários meses. Só no início do mês de dezembro daquele ano, conseguiu matar um dos leões. Mesmo solitário, o segundo leão se reorganizou e resistiu por 20 dias ainda. Ele foi morto só no final de dezembro. Depois de mortos, constatou-se que ambos os leões eram machos. Eles não tinham juba como esses leões que a gente vê nos dias de hoje. A pele deles era lisa como peles de cachorro, mas eram leões. E também eram anormalmente grandes quando comparados com outros leões que a gente conhece, que se conhecia na época. Cada um deles media, olha só, mais de 3 metros de comprimento. A construção da estrada foi concluída após a morte dos leões. Concluiu-se a construção em 1899. Apesar dos registros históricos sugerirem que cerca de 30 mortes estavam ligadas aos leões, estima-se que durante os 9 longos meses, Sombra e Escuridão teriam, na verdade, atacado e matado cerca de 140 pessoas. Sombra e Escuridão, esses lendários leões, estão empalhados em exposição no museu em Chicago. A história de Daniel na Cova dos Leões é, por certo, uma das mais conhecidas da Bíblia. E só não terminou como essas 2 tragédias, porque Daniel, com cerca de 85 anos de vida, vivia pela fé. A salvação do Daniel foi viver pela fé. A pessoa que vive pela fé é guardada. Deus a livra e resgata das perplexidades enfrentadas na vida. Aleluias. Vamos entender um pouco do contexto histórico desse episódio. Babilônia cai e cede seu domínio aos medos e persas. O novo rei Dario constituiu uma estrutura espetacular para administrar os interesses do reino. Ela consistia em 120 governadores, os quais eram comandados por 3 presidentes, dos quais Daniel era o principal. Então você tinha 3 presidentes, mas o Daniel era mais esperto,
era mais capacitado, mais inteligente. A inteligência dele saltava aos olhos de todos. O rei Dário, então, achou em Daniel uma pessoa íntegra e o nomeou como pessoa de confiança no, vamos dizer, primeiro escalão de seu governo. O Daniel recebe um cargo de confiança. Olha, você vai, dos 3 reis, você vai comandar os 3. E você entra e sai a hora que você quiser e precisar da minha presença. Você é minha pessoa de confiança. Dia 28 de outubro, eu transmiti uma live que está na minha página, está lá gravada, e você pode dar uma olhada depois, na qual eu abordei, dentre outras coisas, tendo em vista o Dia do Servidor Público, as qualidades que uma pessoa servidora pública deve ter. Daniel, um servidor público que exerceu suas funções exemplarmente. É verdade que ética, responsabilidade, não é coisa exclusiva da pessoa que vive pela fé. Isso é uma obrigação de todas as pessoas, de todo cidadão e de todas as cidadãs. Todos têm que viver de forma ilibada. Porém, a fé de Daniel, irmã Francisca, essa fé maravilhosa em Deus, o tornava ainda mais honesto, mais ético, responsável e profissional. Ele é um dos poucos personagens na Bíblia, pastora Ruth, sobre quem não se registra nenhum ato delituoso. Você não vê a Bíblia citar um ato delituoso, algo negativo do Daniel. Interessante que nós, bem mais pecadores do que Daniel, na é verdade, como a gente reclama, irmã Francisca. A aprovação está vindo longe, né? Como a nuvem lá no Oriente, a gente já está reclamando, né? E tal, Deus não olha para mim, não sei o quê, e tal, né? E Daniel, sem nenhum registro, né? De ato delituoso, de falta, vivia pela fé. Isso não impediu que ele fosse lançado na cova dos leões. Veja que o capítulo 6 de Daniel é uma fonte para refletirmos sobre o que é certo e errado, de como viver pela fé. Descreve a trajetória de uma pessoa fiel a Deus, que passa por lutas e provações, mas o final, olha que glória, que bênção, o final, tal como aconteceu com Jó, que perdeu tudo, mas teve restaurado tudo que perdeu, tal como aconteceu com Estevão, que pegaram o irmão Francisco com as pedras, mataram ele, acharam que ele estava perdido, mas quando ele vai para ser morto, não é verdade? O espírito da vida vai sair do seu corpo, ele olha para o céu e diz: olha, eis que estou vendo Deus, estou vendo os céus abertos. Então, o final da história de Daniel, Jó, Estevão e de todas as pessoas que vivem pela fé é um final feliz, abençoado, aleluia, cheia da bênção, da intervenção gloriosa de Deus. Não vamos discorrer aqui, você pode ler depois no livro de Daniel e verá que a vida dele foi cheia de provações. Você vai concordar comigo, mesmo sem ler o livro de Daniel, porém, que em nenhum instante ele atravessou momento tão escuro, sombrio aos olhos humanos, como esse no final de sua vida. Olha no início do culto e você dá uma olhada. O que os leões são capazes de fazer? Você vai ver, por exemplo, nós colocamos um documentário que fala de uma coalizão de leões. É interessante que nós, seres humanos,
Às vezes a gente não consegue fazer uma coalizão, que é o quê? Juntar. Olha, eu preciso aqui, eu preciso de uma vitória, mas eu sozinho não sou capaz. Você me ajuda? Às vezes a gente não consegue, não tem capacidade. Olha que a gente dialoga, né? A gente se acha inteligente. E às vezes não dá para fazer isso. Mas 6 leões, eles se juntaram, 5 irmãos e um que não era irmão, fizeram uma reunião e disseram, olha, vamos aproveitar o que melhor tem de habilidades entre nós e vamos reinar nessa região toda. Aí lá no início, você vai ver no culto um documentário acerca de tudo isso. Então, isso é interessante a gente observar, que do leão só escapa mesmo uma pessoa humana se Deus estiver com ela. Porque senão vira mesmo comida, não é verdade? Então, Deus está a nos mostrar como é viver pela fé. Daniel não agia como se fosse melhor do que as outras pessoas, mesmo tendo todas essas capacidades. Ele era uma pessoa humilde, irmã Francisca. Tinha a consciência, pastora Ruth, que a sua grandeza e bondade vinham de Deus. No momento que a sua fé se conflitou com os costumes, a cultura prevalecente daquela terra, ele não fez como muita gente faz hoje, um verdadeiro escarcéu, né? Porque não, eu sou defensor da fé, Deus me chamou para defender a fé, e é até vergonhoso. Tem crentes, né, que as pessoas não querem nem ouvir ele, porque ele só critica, machuca todo mundo, e acha que tem o poder de Deus. Mas Daniel não fez assim. Ele mostrou o que é viver pela fé, não julgar, não julgava ninguém, não criticar, mas aproveitar a oportunidade para, com amor, mostrar o amor e a graça de Deus às pessoas. Que coisa maravilhosa. Aleluias. Então, ao contrário de algumas pessoas dos dias atuais que tropeçam com suas próprias palavras, nem mesmo os inimigos de Daniel o consideravam um fanático violento, um terrivelmente evangélico. Ah, mas olha, não tinha essas coisas. Hoje, eu estava lendo um comentário de uma pessoa que não é crente, acerca de um irmão, um pastor, lá na Bahia. Está passando um momento difícil, perdeu um dos seus filhos de forma trágica. É da Assembleia de Deus, inclusive, mas é tido como louco, maluco. Assim como uns falam, né, que eu não sou pastor, por causa disso, por causa daquilo, ele também passa por tudo isso. E aí, essa pessoa disse o seguinte: eu não conheci o filho dele. O filho dele era pastor também, morreu num acidente, de forma prematura. Eu não conheci, mas o pai eu conheço. E aí abriu um parênteses, né, antes de dar as condolências, força para a família, e disse: o pai eu conheço. E esse pastor não é como alguns crentes, aliás, não é como a maioria dos crentes, né, que é difícil conversar. Ele é uma pessoa amigável, agradável, é um amigo, é uma pessoa assim, que a gente, quando você está conversando, convivendo com ele, irmã Francisca, diz que a pessoa não tem pressa de sair, quer ficar o tempo todo com aquele irmão, porque as palavras dele são agradáveis como mel. Coisa maravilhosa. Daniel era desse jeito. Para concluir, eu quero destacar o seguinte: após a manifestação do poder de Deus, havendo livrado Daniel, o rei Dário demonstra um pequeno grau de compreensão do caráter e do poder de Deus. Porém, parece ser algo bem rudimentar, uma visão limitada de Deus.
Isso fica evidente, mas bem compreendido, pelo decreto que ele baixou. Isso é mais um alerta para nós, de que viver pela fé é manter um relacionamento próprio, pessoal com Deus, ancorado no seu amor, sua misericórdia, seu poder, sua santidade, em contraste, em contraposição com a nossa pecaminosidade, nosso desamparo e nossa necessidade de proteção, de redenção. Essa é a essência de viver pela fé, a razão, o motivo de servir, adorar a Deus. Servir, adorar a Deus não é algo impessoal, forçado, que se dá por meio de ameaça, ganância, interesses humanos decretados por um rei, decretados por uma pessoa, decretados por governos e decretados até mesmo por igrejas e suas lideranças. Não é assim que funciona. Nós tivemos, pastora Ruth, o exemplo, o Constantino, que decretou que, a partir daquele momento, todo mundo seria cristão. Como se servir a Deus você fizesse por decreto. Seria uma bênção se funcionasse, né? Não é assim? Não, agora, a partir de agora, o decreto está aqui no decreto que todo mundo vai ser assim, vai ser assado. Mas não é assim que funciona. Então, o Armando Filho já cantava, em 1980, há algo novo eu senti, eu vi chegar para mim o Espírito Santo. E aí ele dizia assim, daquilo que está no coração eu não quero abrir mão, o importante é prosseguir. A experiência pessoal, por isso eu vou vivê-la intensamente. Então, irmão Júlio José, dizendo a paz do Senhor Jesus para todos, a paz do Senhor, meu irmão, a experiência, ela é pessoal. Não tem como o irmão Júlio, ele sentir essa experiência por mim. Não tem como. A experiência é pessoal. Eu tenho que ter essa vivência de fé com Deus. Portanto, entenda a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Viver pela fé é fixar a sua fé em Deus, para quando a sombra e a escuridão atacar a sua vida, você seja protegido e escape do mesmo modo que Daniel foi protegido e escapou dos leões famintos. Amém? Eu quero convidar a pastora Ruth para vir fazer uma oração. Você que está nos acompanhando nesse momento, se você ainda não tem essa convicção, essa vivência de fé, você tem a oportunidade de aceitar a Jesus, mudar de vida e viver pela fé. Pastor, mas olha, eu já aceitei a Jesus. Maravilha, faça como eu. Todos os dias eu chego mais próximo de Jesus, aprendo mais, estudo, enfim, e Ele vai abençoando a minha vida. E se você precisa dessa bênção, talvez, como é o caso da maioria dos irmãos, acabam vendo o culto depois, durante a semana. Quem sabe você estará me ouvindo num outro dia. Aleluias! Eu quero orar por você. Você pode entregar a sua vida a Jesus, viver pela fé, e você vai ser protegido. E mesmo que esses dois leões do mal, sombra e escuridão, considerados como demônios, eles venham para a sua vida, você será protegido pela graça, pela bênção de Deus, como foi o nosso irmão Daniel. Portanto, vamos orar
e a bênção do Senhor será sobre a sua vida. Pastora Ruth, a paz do Senhor, como é que você está? Tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Vamos orar neste momento. Senhor amado, nós somos gratos a Ti, Jesus querido, pela Tua palavra. Obrigada por tudo que tens feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pois Tu tens nos guardado a cada dia. Continua, Senhor, guardando as nossas vidas, guardando a vida dos Teus servos, Senhor. Jesus querido, abençoa aqueles que não vieram. Vá de encontro à necessidade deles, Jesus querido, pois Tu és aquele que sabe de todas as coisas. E tudo nós colocamos em Tuas mãos, Senhor. Abençoa os Teus servos, Senhor amado. Ó Jesus, os leva em paz aos seus lares. Nos abençoe com o decorrer de semana abençoado. Fica conosco, Jesus, porque nós precisamos da Tua companhia. Tu és o guarda fiel de Israel. Glorioso és Tu, Senhor. Tu és majestoso. Tu sabes que nós dependemos de Ti. Não podemos dar um passo sequer se Tu não estiver conosco, se Tu não aprovar, Senhor amado. Necessitamos de Ti grandemente. Continue abençoando as nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que têm nos acompanhado. Vá de encontro à necessidade deles também, Senhor. Tu és conhecedor e nós os colocamos em Tuas mãos. Graças damos a Ti, Jesus. Amém. Aleluias. Deus abençoe, pastora Ruth, muito obrigado. A todos vocês que estão nos acompanhando, a Ruth que comentou, o Júlio José, irmã Enísia, né, a família Teodoro que acompanha a gente também, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Não se esqueça que os nossos cultos presenciais são celebrados todos os domingos às 17 horas. Portanto, no próximo domingo, 17 horas, a gente tem culto. Venha celebrar, venha adorar a Deus com a gente, ajudar a gente a fazer a obra de Deus, e Deus ele vai te abençoar grandemente. Nas quartas-feiras, às 12h27, nós temos o culto online. Portanto, eu te espero na próxima quarta-feira, 12h27. Aí o culto é somente online. E você acompanha da sua casa, seu local de trabalho, aonde você estiver, pelas redes sociais. E eu quero convidar também, no dia 19 de dezembro, portanto, daqui pouco mais de um mês, nós teremos um culto especial de agradecimento ao Senhor nosso Deus por esses anos todos, principalmente pelo ano de 2021. Vai ser aqui uma junta-panelas, um piquenique e também adoração a Deus, o aniversário da pastora Ruth, e também a gente vai fazer um amigo secreto. Se você desejar participar, você tem até o domingo que vem para dar o seu nome. Nós já temos vários irmãos e irmãs que se inscreveram, né, para participar, e você, que é aqui da cidade, é nosso vizinho aqui, nossa vizinha, que acompanha o nosso trabalho, acompanha os cultos, estão convidados para vir para os nossos cultos às 17 horas no domingo, mas participar também desse amigo secreto, dessa confraternização, desse culto maravilhoso que a gente vai ter no dia 19. Então vai ser, como a gente vai fazer uma junta-panelas, vai ser a partir das 11h30 da manhã, 11 horas, a gente já está por aqui, e por volta ali de meio-dia e meia, a gente faz uma breve celebração e vamos todos juntos, as famílias, vamos adorar a Deus com a nossa confraternização, com a nossa união. Aí já sabe, estamos ainda em pandemia, apesar do melhoramento, todos os cuidados que a gente precisa ter com esses eventos, todos já sabem que precisam ser seguidos, que a gente vai seguir, orientar as pessoas que se inscreverem, né, para que venham com máscara, as famílias vão ser agrupadas, né, de forma que fiquem distanciadas uma das outras, para que a gente continue tendo todas as vitórias sobre a Covid-19 e venhamos superar essa dificuldade para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar conosco, que a bênção do Senhor esteja, de fato, sobre a sua casa
Tenha uma semana maravilhosa, tenha uma semana abençoada por Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, e todos digam amém. Está terminado no nome de Jesus. Portanto, eu espero você na próxima quarta-feira com o culto online. Tenha uma ótima semana, boa noite já, graça, saúde e paz.